Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 10, verso 4, ocorre um enigma, algo que remete ao livro de Deuteronômio, quando diz que há coisas encobertas que não foram permitidas serem reveladas aos homens e só pertencem a Deus. Aqui no verso 4 de Apocalipse 10, relata que João escutou 7 trovões. Ao momento que ele ia escrever o que ele ouviu desses trovões, há uma voz que chega e diz que ele não deve escrever aquilo. Ele deve parar ali. Então, o que será que foi dito naquele momento que João não pôde escrever? É claro que nós não podemos afirmar de certeza o que estava escrito ou o que ele ouviu naquele verso, mas podemos buscar referências comparadas no próprio livro de Apocalipse e em outros para sabermos que evento estava acontecendo naquele momento. Porque nós sabemos que o livro de Apocalipse ele possui uma cronologia diferente das demais, diferente das nossas nos dias atuais, que é uma cronologia circular em alguns pontos e retalhada em outros. Às vezes ele está falando de um livro, de um rolo ou um livrinho. Seria esses o mesmo livro a qual ele está se referindo? Porque no capítulo 5 ele fala e no 10 continua. Seria esse aquele livro de 7 selos que esperava ser aberto? Existe um terceiro anjo poderoso citado ali em Apocalipse 18, verso 21, a qual lança uma pedra sobre o mar que referencia a destruição de Babilônia. Eu iria mais longe ainda e citaria a estátua de Nabucodonosor, a qual Daniel interpreta o sonho. Aquela pedra que cai ali, destrói os pés da estátua e ergue-se uma montanha que vira um reino por sobre a terra. Provavelmente é Cristo. Mas aonde queremos chegar? No final você vai entender. Existe um mistério que foi estabelecido desde o princípio da humanidade. Esse mistério é revelado em Atos, mas o que foi escrito no livro nós não podemos saber. O que foi ouvido nos trovões nós não podemos saber. Isso porque foi ordem do próprio Deus que João não escrevesse essas palavras. Você já reparou que esse anjo, ele brilha como o sol? Ele tem arco-íris sobre a cabeça? Ele parece ser bem diferente? Seria ele Cristo? Aí você me pergunta, mas Cristo, um anjo? Claro, anjo significa mensageiro e Cristo é o mensageiro de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Cristo aparece no Antigo Testamento como o anjo do Senhor, ali recebendo adoração e falando como se fosse o próprio Deus. Então esse anjo seria Cristo, porque Cristo ele é o sol e cabeça da igreja, ele brilha como o sol no Apocalipse. E o arco-íris sai do trono de Deus. Então, quem teria o arco-íris senão o próprio Deus? Mas aqui, referenciado na pessoa do Filho de Deus, Deus Filho, que é uma das pessoas da Trindade. Lembrando que esse livro, que essas mensagens, estão com o Cordeiro, estão com Cristo. Uma hora ele aparece como cordeiro, outra hora como leão, outra hora como anjo. Várias e várias aparições ao longo das escrituras. Ele se coloca como personagens diferentes, ilustrativo, obviamente, para passar uma mensagem sobre o que ele está fazendo nesse exato momento. Bom, nós não podemos especular, mas nós sabemos que trovão remete a juízo de Deus. Remete a um aviso geral para toda a humanidade. Simboliza uma soberania divina, um poder, uma ira. E o fato de Deus esconder essa mensagem significa dizer que não é relevante para nós sabermos ou não. E que também, mesmo que fosse interessante, ele quer dizer que ele está no controle, ele está na sua soberania, que não precisamos nos preocupar. E repare que é um aviso para toda a humanidade, porque os pés dele estão na terra e no mar. Isso significa para todos os povos de todos os cantos. Isso era simbolizado quando construíram a imagem pagã do deus Hélio, como você está vendo aí na imagem. Então seria o rolo dos 7 selos, a mensagem escondida. Que mistério é esse que ele não quis revelar? Que ele não quis dizer o que foi anunciado? Será que ele estava dizendo coisas que hoje nós buscamos?
vamos descobrir ao menos que evento era esse. O que esse sétimo trovão queria falar. É muito simples. Venha no capítulo 10, uns versos depois do capítulo 4, lá no verso 7, você vai encontrar a que ele está se referindo, do que é que ele está falando. Leia comigo. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Grave essas três coisas. É o mistério de Deus, anunciado aos seus servos os profetas, e o sétimo anjo, com a sétima trombeta, vai revelá-lo. Guardou isso aí? Pois é, nós vamos precisar desses três itens nos próximos versos. Agora vamos atrás da sétima trombeta. Apocalipse 11, vamos ler o verso 15 e 18. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes do céu dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja só, o mistério era esse: trazer os reinos do mundo de volta para Cristo. Isso é marcado pelo seu retorno. O verso 18 diz: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado. Veja só, havia um tempo determinado, pré-estabelecido, que haveria de acontecer isso no final dos tempos. Então, é um mistério guardado até esses dias. Para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas. Olha ele repetindo o que ele disse aqui no verso 7, capítulo 10 de Apocalipse. Claramente aqui ele está fazendo uma referência. Servos os profetas, citados em Apocalipse, capítulo 10, verso 7, e também Apocalipse 11, verso 18. Então, o mistério, ele se cumpre com a sétima trombeta, com o sétimo anjo, com o retorno de Cristo. É claro que nós não sabemos o que estava escrito no livro, nem o que os trovões disseram, mas o mistério é o retorno de Cristo e também o tomar das nações de volta ao governo de Cristo. E outra prova que ainda vai estabelecer isso com mais certeza e vai trazer mais embasamento para isso que eu estou colocando aqui, é o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 51 em diante. Olha o que é que Paulo diz a respeito do que a gente acabou de falar. Eis que vos digo um mistério. Olha de novo o mistério sendo citado aqui, assim como foi dito em Apocalipse 10 e 11. Esses dois capítulos falam do mistério. E que mistério é esse? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Olha a última trombeta aqui. Lá vai haver o sétimo anjo, a sétima trombeta, o mistério. Paulo está falando aqui a mesma coisa, é o mesmo evento. E que evento ele especifica aqui? Além do retorno de Cristo, ele fala que a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis. Vocês lembram que lá em Apocalipse ele ia recompensar os seus servos, os profetas? Por quê? Porque eles ressuscitarão e receberão a sua recompensa. Então, eles ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está falando aqui claramente: o arrebatamento é depois da ressurreição. E a ressurreição só acontece quando Cristo voltar para tomar os reinos dessa terra. Eu me pergunto como é que ainda existe alguém para dizer que arrebatamento é antes de tribulação, é antes de anticristo, é antes do retorno de Cristo. O apóstolo Paulo, João, todos eles estão falando aqui do mesmo evento, as mesmas figuras: sétimo anjo, última trombeta, sétima trombeta, falando nos servos, os profetas, falando no mistério, lá em Apocalipse, capítulo 10, verso 7, capítulo 11, verso 15 e 18. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, as mesmas peças do tabuleiro, o mesmo evento. Não tem como negar. Não sabemos o que foi dito,
aos trovões. Mas sabemos que o mistério é esse. O mistério do retorno de Cristo, ressurreição dos mortos, arrebatamento dos vivos e retorno do governo mundial de Cristo à Terra. Espero que vocês leiam esses versos com mais atenção, entendam o que foi falado, curtam o vídeo, se não entenderam, voltem ao início, comentem aqui abaixo se quiserem que eu fale mais alguma coisa, responda alguma dúvida e muito em breve estarei trazendo mais aprofundamentos. Nos veremos nos próximos vídeos.